Olá, autores, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio da Biblioteca Perdida, onde eu falo de livros que foram marcantes para mim, mas infelizmente não estão mais em minha estante, o que não impede de falar da grande lembrança, pois as histórias foram tão tocantes que têm a recordação ainda até hoje. Não são livros famosos, não são livros que estão no hype, não são livros que são reimpressos à torta e à direita, mas que têm seu devido valor individualmente para mim, porque é assim que funciona com a literatura. O reflexo da humanidade que eles trazem e te mostram pode ser tão marcante dependendo do momento da vida em que você lê. Seja para uma aventura para fazer você fugir da realidade, seja por uma profunda reflexão de tudo o que acontece. E hoje eu vou falar de um livro que foi um grande sucesso da ficção científica depois do lançamento do seu filme. Houve um certo remake que foi um pouco decepcionante em questão da história, mas que não tem como negar que ele é incrível. Hoje eu vou falar de Androides Sonham com Ovelhas de Philip K. Dick, ou, se você conhece por outro nome, Blade Runner. Então, se ficou interessado, já deixa o like aqui, comenta o que você acha de Blade Runner, se gosta, se não gosta, e solta a vinheta que é o tempinho de você se inscrever no canal para não perder nenhuma atualização. Eu me recordo que quando assisti Blade Runner pela primeira vez, eu achei o máximo. A forma como era desenhada a cidade futurística, aquela coisa meio sombria, o caçador Deckard, que caçava replicantes, como eles chamavam os androides da época, que ia atrás de certos androides que se revoltavam ou não cumpriam a sua função. E o mais interessante é que os replicantes tinham prazo de validade. Dentro de determinado tempo, eles paravam de funcionar. Uma certa forma de se garantir para que você não tenha nenhuma revolta entre esses seres superiores aos homens, por assim dizer. Mas ele acaba tendo a missão de ir atrás de replicantes que passaram do tempo, em que vivem muito mais e às vezes indeterminadamente. E atrás disso levanta-se questionamentos de por que, que ele vive a vida dele? Será ele também um replicante? Porque nós, seres humanos, também temos o nosso tempo de vida contado ou não, estendido, mas jamais infinito. E é interessante que a ambientação de todo esse livro, ela é interessantíssima. Uma coisa que eu gosto muito e que é marcante para mim é porque não existem animais de estimação. Você comprava robôs que imitavam seres que antes a gente podia chamar de pets. Porque a vida ficou tão escassa e tão cara que ninguém pode se dar esse luxo. E eu lembro que Deckard ele chega e encontra o sapo uma vez em uma das cenas. E ele se questiona: será que era um sapo de verdade ou será que era um sapo robô? E o mais tocante disso tudo é que ele se vê tão aprofundado em um mundo em que tudo é tão artificial que se leva a ponto de questionar se o sapo era de verdade ou não, porque era impossível ver um ambiente natural. O zoológico era uma coisa de luxo, por assim dizer, num ambiente desse. Isso são conclusões minhas. O livro em si, você deve ver bastante coisa por aí, e aqui a gente está para falar um pouco da opinião do Diogo sobre tudo isso. E livros assim são tocantes justamente pelos questionamentos que eles levantam, não só pela emoção das batalhas, ambientação, ficção científica, reviravoltas e tudo mais, mas as entrelinhas são as que mais ficam marcantes. Tanto é que esse é um dos vídeos mais difíceis que eu gravei aqui da Biblioteca Perdida, porque a história não está tão fresca assim, não me lembro exatamente como ela é, mas as reflexões que se tira disso tudo é sensacional. A gente tem até um certo momento em que será que vale a pena mesmo matar os replicantes? Porque, como eu gosto de dizer, o vilão que conta o seu plano é porque tem um ponto muito sensacional e quer convencer o mocinho de que ele está certo. E os questionamentos que os replicantes têm em cima de Deckard são sensacionais. Porém, no fim do livro, ele vai deitar se questionando realmente se ele também não era um replicante. E isso você pode encarar nos diversos finais que tem o antigo filme do Blade Runner, que mostram até às vezes que num piscar de olhos ali é capaz de ver que Deckard era assim, replicante, outras vezes não, e deixa esse final para que você conclua por conta própria, dado a tudo que leu. É um livro que vale a pena você ver, vale a pena você tocar assim a história e se questionar sobre algumas coisas. Como eu já falei em outros vídeos, se você escreve para pessoas, tem que entender um pouco mais de pessoas. E a sua referência tem que ser: se esse livro me tocou, em que ponto que ele me tocou, que eu posso escrever na minha história para tocar outras pessoas também e ir repassando essa grande mensagem. Bom, o que eu tinha para falar sobre Blade Runner ou Android Sonho com Ovelhas Elétricas era isso.
Pode não ser tão aprofundado, como eu falei, a história não está tão fresca, porque os questionamentos foram muito maiores. Mas tenho certeza que você não vai se arrepender. Lembrando aí no final do vídeo, tudo que a gente tem para oferecer está lá no www.livroespecial.com.br. Impressão de seus livros a partir de 4 unidades é na Fábrica do Livro. Tem cupom aqui na legenda para você aproveitar. E a gente se encontra semana que vem em mais um livro da Biblioteca Perdida.